Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, e hoje vamos estar falando aí sobre essa vitória do Botafogo que acabou de acontecer no estádio Newton Santos. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0, Botafogo com 1 a menos, revivendo aquilo que aconteceu na final da Libertadores da América do ano passado. Então o Botafogo, mais uma vez, com um jogador a menos, conseguiu superar a equipe do Atlético Mineiro. Vamos estar falando sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, galera, o nosso glorioso Botafogo fez uma partida, um primeiro tempo muito ruim. Aliás, não só o Botafogo, o Atlético Mineiro, um jogo sem grandes emoções. Mauro Naves, né, o comentarista da Prime, né, do Amazon Prime, falando que o jogo estava bom, que estava muito isso, muito aquilo. Eu acho que tem mais aqui que tentar vender o peixe mesmo, tem mais que tentar vender o produto. Afinal de contas, eles estão transmitindo o jogo. Mas a grande realidade é que o jogo não foi bom, pelo menos no primeiro tempo foi muito ruim, muito ruim. A expulsão do Cris Ramos, justa, muito justa. Eu não consigo entender, eu não sei. Tem hora que eu fico me perguntando o que se passa na cabeça de algumas pessoas, de alguns jogadores de futebol. O camarada sabe que tem câmera para tudo que é lado. O camarada sabe que tem o VAR. Por que o cara dá uma cotovelada no adversário? Ele espera que vai acontecer o quê? O que ele espera que vai acontecer? Que não vai ser expulso? Então, muito bem expulso. Botafogo com 1 a menos foi se segurando, fez um belíssimo gol, uma jogada sensacional do Montoro, que o Santos Rodrigues finalizou com muita categoria. Já dissemos aqui várias vezes, as melhores partidas de Santiago Rodrigues é jogando ao lado de Montoro. Por que o nosso treinador insiste em não botar os dois para jogarem juntos? Hoje, apesar do jogo não ter sido lá essas coisas, mas deu para ver que os dois têm química. Os dois conseguem se entender dentro de campo. Por que essa birra do nosso treinador em deixar o Montoro fora dos jogos? Parece que a partir de agora ele vai começar a deixar o Montoro como titular. Não fosse a estupidez, se não fosse a estupidez da diretoria do Botafogo de liberar o Montoro para disputar o Mundial da Argentina, o Mundial Sub-20, teríamos esse jogador aí por mais tempo atuando e podendo nos colocar numa situação um pouco melhor, tendo em vista que a nossa situação, apesar da quarta colocação temporária, né, pode ser que permaneça, mas pode ser que não. Apesar disso, a gente sabe que a situação do Botafogo não é boa. A situação do Botafogo não é tranquila. Os jogadores não estão numa situação de refrigério. Muito pelo contrário. Estão numa situação de tensão. Porque teve eliminação precoce de Libertadores, eliminação precoce de Copa do Brasil para um adversário que hoje luta contra o rebaixamento, que tecnicamente é inferior, que financeiramente é inferior. O momento do Vasco da Gama não é bom. Ainda assim, o Botafogo não conseguiu vencer uma partida diante do Vasco da Gama na Copa do Brasil. Então a situação é muito ruim. Mas, pelo menos, a vitória traz um certo alento. Porque se hoje tivesse dado empate, ou o Botafogo tivesse perdido o jogo, a situação estaria catastrófica. O Botafogo necessita de lutar com unhas e dentes para conseguir uma vaga na Libertadores. Pela Libertadores, logicamente, porque é o torneio mais importante do continente, e também para disputar a Copa do Brasil. Porque o Botafogo está atravessando um momento político terrível, um momento financeiro terrível. Não imaginávamos que isso fosse acontecer. Se o Botafogo fica fora de uma Libertadores, fica fora de uma Copa do Brasil, é menos dinheiro no caixa. É menos dinheiro para investimento. Significa
que as temporadas seguintes podem ser ainda pior. Então essa vitória hoje diante do Atlético Mineiro, ela tem um contexto importantíssimo. Uma certa tranquilidade para o elenco, uma melhora na tabela de classificação, uma possibilidade de se manter ali nessa posição e se classificar direto para a fase de grupo da Libertadores e, em contrapartida, garantir vaga na Copa do Brasil de 2026. Então, voltando ao jogo, o jogo foi de baixa qualidade técnica. Olhando pelo time do Atlético Mineiro, isso já é esperado, porque é uma equipe que também está lá na parte de baixo, estava em 13º até essa rodada, não sei se vai cair um pouco, se não vai cair, mas a qualidade técnica do Atlético está muito ruim já há algum tempo. A do Botafogo, que esperávamos que fosse boa, também caiu, mas se salvou muito pelo gol e pelos 3 pontos. O Atlético foi para o abafa no segundo tempo, o Botafogo se recolheu, tentando buscar sempre um contra-ataque. Poderia, de repente, até ter tentado forçar um pouco mais e tentar um segundo gol. Teria possibilidade para isso, mas devido ao cansaço, devido tensão, devido ao momento desagradável que a equipe atravessa, segurar o jogo talvez tenha sido a atitude mais correta, a atitude mais inteligente do Botafogo. Então, um empate seria terrível, uma derrota nem se fala, a vitória nos dá uma certa tranquilidade para a sequência, né? Então, manchetes que já está rolando aí na internet, né? Botafogo com 1 a menos, revive final de Libertadores e supera Atlético Mineiro no estádio Newton Santos. Que essa vitória sirva para o Botafogo botar a cabeça no lugar, que essa vitória sirva para trazer tranquilidade ao elenco, que essa vitória sirva para o nosso treinador, nosso David Ancelotti, que tem um sobrenome pesadíssimo, que sirva para ele se conscientizar que o Botafogo não pode abrir mão de Montoro e Santi Rodrigues jogando junto. Aliás, né, ainda que ele não queira abrir mão disso, a nossa diretoria já abriu mão disso, né? Liberou o Montoro para disputar o Mundial Sub-20 pela Argentina. Parabéns, John Textor. Parabéns, diretoria do Botafogo. Botafogo numa situação complicada e vocês pegam o melhor jogador do time atualmente e liberam para disputar o Mundial Sub-20. Durante a transmissão, né, os comentaristas falaram sobre isso. Do Botafogo pegar o seu melhor jogador e liberar. Um momento ruim que o Botafogo atravessa, não deveria liberar. Aí eles citaram o caso do Real Madrid, que também comprou uma joia argentina. Aliás, as 2 maiores revelações do futebol sul-americano, né, segundo alguns comentaristas, segundo os órgãos que entendem de jovens atletas, dizia que era Montoro e esse do Real Madrid, que acho que é Sassuolo, alguma coisa assim, tem um nome mais complicado um pouquinho. Mas eram as 2 maiores revelações do futebol sul-americano. E o Botafogo foi lá e contratou o Montoro, e o Real Madrid contratou o outro menino lá. O Real Madrid não liberou. Agora percebam o seguinte, o Real Madrid, que deve ter uns 200 mil atletas de qualidade, todo mundo lá joga bola, só tem jogador top de linha, falou assim, não vamos liberar o atleta. O Botafogo, que está passando por um momento complicado, um momento delicado, não, eu vou liberar, pô. Eu vou liberar o atleta. É aquilo que eu falei num vídeo anterior. O John Textor quer valorizar ainda mais o seu ativo para poder vender. Porque hoje o John Textor só está vendo dinheiro. Só está visando dinheiro. Todo enrolado, deve a Ares, deve Conix, deve um monte de gente, não está pagando quem deve, está uma coisa assustadora. Vai valorizar, vai vender o atleta, podem ter certeza disso. Montoro não inicia o ano de 2026 com a camisa do Botafogo, eu afirmo aqui, Montoro não inicia a temporada 2026 com a camisa do Botafogo, porque o John Textor quer vender. É isso que ele quer, pô. Ele é o dono do clube, né?
Nós gostamos tanto quanto quando o Botafogo foi vendido. E agora o clube tem um dono. E o dono faz do clube o que quiser. E nós é que vamos ficar aqui do outro lado, reclamando, xingando, chorando. E ele vai fazer o que ele bem entender. Galera, se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se for novo, dê essa moral pra gente, se inscreva no nosso canal. Aqui você é muito bem-vindo, valeu? Saudações alvinegras, mais 3 pontos, 4ª colocação na tabela e no momento é isso que importa. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.